nosso grupo. Então, para revisar, né, a gente tem nossos futuros encontros aí, né, hoje na Igreja do Diabo de Machado de Assis. Aí vamos ter lá, o nosso próximo encontro vai ser 11 de maio e 25 de maio, 8 de junho e 22 de junho. Aí lá no grupo, e também se vocês tiverem sugestão, podem colocar nos comentários ali depois, sugestão de grupo para a gente debater e conversar. Mas vamos lá falar sobre o nosso Estrela da Noite, do dia, sei lá, da manhã, Machado de Assis, né? Que é um escritor brasileiro, né? Negro ali, né? Um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX, destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de teatro também, né? Então, temos geralmente nas escolas, né, essa indicação das obras de Machado de Assis, que às vezes se tornam terror para os alunos, mas é importante conhecer por justamente trazer uma questão característica da nossa vivência brasileira até, né? Uma forma mais rebuscada, isso de experiência é interessante para a gente conhecer um pouco sobre a nossa linguagem também, né? Quanto ela é bonita, a língua portuguesa, né? E também tem a Memória Póstuma de Brás Cubas, que é uma obra muito sensacional, né? Que ela tem o início ali na fase realista, quando revelou seu incrível talento na análise do comportamento humano, descobrindo por trás os atos bons e honestos, a vaidade, o egoísmo e a hipocrisia, que tem umas características de Machado de Assis, né? Criticar um pouco essa nossa sociedade aí. E aí, a Igreja do Diabo, né, esse termo igreja, já vem lá da palavra grega, que é eclésia, né, que significava simplesmente um ajuntamento de povos, convocando geralmente para fins políticos e militares. Mas, segundo o dicionário etimológico de José Pedro Machado, já a antiga Grécia podia também designar o local onde eles se reuniam. Então, aqui a ideia, né, inicial aqui de reunião, né, de equipes, de pessoas, já para vocês terem uma noção que já foi considerada por muito tempo essa visão, né, de ser militar, né, a própria condição de organizar, né, a igreja. Tem um áudio que está com problema aí, vocês podem fechar, por favor? Só um instante. E aí, ali depois, né, tem outra palavra interessante, que é diabo, né, que é outra palavra ali bem polêmica, né, que a gente tem nos dias atuais, que é o demônio, a entidade intrigante. Alguns etimologistas, né, também acreditam que o termo diabo possa ter se originado do grego diabolos, que nesse caso significaria literalmente acusador e aquele que engana, né? E de fato, na Torá, eu estava até pesquisando, eu já falei aqui, né, que é na verdade Satã, que ela é Satã em hebraico, pesquisando e também estou revisando algumas coisas, que é difícil um pouco a linguagem, né, a língua hebraica, se a gente for observar para estudar, né, o Pentateuco, que os livros originários ali da Bíblia, Satã, que é o significado de adversário. E em alguns momentos, quando você vai ver na Torá, que é a origem lá dos encaminhamentos, né, para identificar quem é Satã, dá essa ideia de que ele é uma visão, um verbo até, de conflitos, né, entre pessoas. Pode ser uma pessoa ser Satã da outra, ser adversária da outra. E aí foi criada uma perspectiva de personalidade para essa característica dessa coligação entre diversidades, entendeu? E aí, no entanto, a palavra diabo entrou no dicionário da língua portuguesa através da forma latim diabolus, como sinônimo de espírito da mentira, entidade maligna. Que aí depois, com o tempo, a igreja no Concílio de Trento, e também teve vários outros encontros, né, também com os zoroastras, que foram compilando e readequando essa palavra no cristianismo para termos, né, mais voltados a essa questão da diversidade, né, que é o próprio diabo. E aí eu trouxe aqui alguns pontos para a gente discutir, mas que são temas que a gente vai conversar também ao longo dos textos, que eu trouxe 3 trechos aqui para vocês, né?
E é o jogo do ser e aparecer, né? Vocês sabem que tem uma temporada aí que está tendo, né, questão de eleição, sempre tem, né, de políticos, da questão até da nossa situação dentro dos nossos contextos, né, do município, prefeituras, né, e aí a gente acaba, né, entrando nessas questões de mecanismos de ações. Então, dentro das narrativas religiosas acontece também, né, essa questão em várias outras religiões, em vários outros contextos, dentro das narrativas também de heróis, dentro das formas que a gente tem observado, né, nos mangás, enfim, né, então tem questões ali que perpetuam que a gente conhece, né, esses mecanismos, a gente vê ali atuando e às vezes até a gente se assemelha com a nossa realidade, né? E aí entra a questão do ser e aparecer, né? O que é que você é e o que é que você aparenta ser. E aí tem essa questão do poder, que é bem marcante, né? E o Machado de Assis trabalha bastante nos discursos realistas dele, que é o poder. Mas ele traz aqui essa metáfora com esses personagens, né? Se vocês forem perceber, que muita gente também analisa esse viés do Machado de Assis, só substituindo os personagens, né? Como, por exemplo, colocar um personagem direita e esquerda, né? E aí eu vou também brincar aqui com vocês e a gente vai conhecer mais um pouco esse outro lado, né? A questão também do existencialismo, né, que entra em voga junto com o pessimismo, né, o que é que na verdade está valendo, será que o bem é sempre bem e o mal é sempre mal, né? E a natureza de valores, que aí a gente questiona muito isso, né? O que é o certo, o que é o errado. E a racionalidade, né, que acabamos, diante de todos esses contextos, conflitos e guerras e polêmicas sociais, discussões entre egos, o que somos. Né? E aí o Machado também faz essas ironias, né? E aqui eu joguei aqui com vocês essa perspectiva, né? Também tem as tirinhas lá do Capirotinho, depois dei uma olhada lá nas tirinhas do Capirotinho, que ele fala também várias questões sobre tudo pode ser permitido, né? Que é justamente a proposta aqui da Igreja do Diabo, né? Tudo pode ser permitido, já que para a igreja sempre tinha, né, a questão de você ter um certo limite para você não fazer aquilo ali que você encontra os preceitos morais religiosos da igreja, né? Só que aí, nesse caso, tudo é permitido aqui pro diabo, né? Tudo ele nesse personagem lá desse conto específico, traz essa questão da identidade social, né, presente ali, a questionamentos sociais, as crenças, né, o transgredir de formas sociais, mudanças humanas, essas contradições nossas, que às vezes a gente entra na famosa hipocrisia, né, fazer uma coisa, na verdade a gente quer outra e atua outra, pensa com uma outra forma. Ter ao invés de ser, né, que é mais valoroso você ter uma limusine em casa e depois não dar nem um pedaço de pão para o mendigo. Então, ter coisas assim que você quer ser, né, como tem várias polêmicas aí nos stories das pessoas de famosos, né, que às vezes brincam de dar uma caixinha de bombons para uma pessoa, né, para uma pessoa de rua, e aí pergunta se você está sendo filmado para aquilo, né? Então aí entra esse jogo de ter e ser para você conquistar seguidores e você ao mesmo tempo vender gato por lebre, né? Você ser uma pessoa que não é. E universalmente contraditórios, né? A gente vende uma coisa e aí na verdade é outra. Como tem muitas questões assim, a gente acaba comprando uma coisa na Shein ou em outro, sei lá, qualquer outro lugar que você pede online aí, mas na verdade tá, aquilo não é como estava ali aparentando, né? Então o jogo de ironia aqui e a famosa ideia de salvação. Será que ela existe? Será que eu vou morrer? Será que eu vou para o inferno? Será que não vou? Então, ali, né, o velamento das verdades, da questão humana, que a gente vai conhecer aí nesse conto, que tem bastante coisa legal. Aqui, né, o capítulo 1, de uma ideia mirífica. Conta o velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânone, sem ritual, sem nada. Vivia, com assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos, nada fixo, nada regular, porque não teria ele a sua igreja.
uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Que é justamente a proposta ali, né, jogando até com a outra palavra, né, que é Satã, que aí tem a igreja satanista, né, que o pessoal critica muito, tem uns colegas que são chamados de satanistas justamente por não acreditar, né, das vinduras de Jesus. E aí tem essa questão da igreja do diabo aqui, né, de querer trazer, né, esse combater essa virtuosidade, essa coisa que é muito contraditória, também entre a visão do oposto, né, que o diabo ele não permite essas coisas boas, né, coisas bonitas, belas. Então ele prefere que as pessoas manifestem-se todas essas coisas na sua igreja, né, o oposto disso. E aí entraram meio que nessa. Estou tentando aqui passar, mas não estou conseguindo. Acho que agora. Passando um por um. Então, aqui nesse próximo, vocês estão conseguindo ler? Alguém pode ler para mim aí? Vá, pois. Não sei quem pode ler. Ok. Acho que aqui eu tô no slide 9. Já adiantou aí, mas tudo bem. Aí aqui nessa questão do vá, pois, uma igreja concluiu, né? Escritura contra escritura. Então aqui Deus, né, propriamente, já estabeleceu, né, essa proposta para o diabo para que ele possa entrar justamente nessa oposição, né, que é isso que a gente vai também discutir, questão de opostos, né, se existe essa questão da oposição, né? Porque isso já é propriamente também divino, né? Que aí, se o próprio Deus já está estabelecendo essa contradição na Escritura, né? De acordo com o conto, então quer dizer que ele já é em si essa oposição, né? Então aqui, olha, terei a minha missa com vinho a pão à farta, minhas prédicas, bulas, novenas e todos os demais aparelhos eclesiásticos. Então, toda a parafernália de instrumentos, né, de uma igreja para a questão do rito, desde lá da tenda de Abraão, né, das históricas, do núcleo universal aqui que ele diz, né, essas propostas de compilados de energias para você desenvolver a sua religião, ele já demanda aqui, né? Eu posso ler, professor. Uhum. Deus cumpriu o ancião quando o diabo chegou ao céu. Os Os serafins. serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram o alvo e o diabo deixou-se estar caído com os olhos no céu. Que o quereis tu? Perguntou este. Não vejo pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo
Então aqui, né, ele não, ele tá até o próprio diabo conversando, né, numa maior naturalidade aqui com Deus, né, que é uma coisa que geralmente as pessoas têm uma noção, pensam que é tudo separado, dividido, né. Então aqui ele já traz para um diálogo, né, uma conversa. Então Deus e o diabo estão conversando, né. E isso é bom porque aí a gente já traz, né, também as ideias também filosóficas, né, desde lá de Platão, Sócrates, né, das cavernas lá, do mito da caverna também, que as coisas, né, tem que estar em contato, mesmo em atrito às vezes, para se resolver, né. E aqui, no capítulo 3, né, a boa nova dos homens, que é o outro ponto aqui que a gente já vai avançar mais um pouquinho, que o 3 e o 4 são mais importantes ao meu ver, né? Eu não sei se porque talvez tenham um desfecho mais rápido enquanto são interessantes por isso, né? Porque eles já são meio que diretos, mas trazem uma ironia aqui no caso do Machado, né? Alguém pode ler esse capítulo 3, A Boa Nova aos Homens? Quem pode ler? Estão ouvindo? Estão conseguindo ver o slide? Então, vou ler. Uhum. Eu estou vendo aqui pelo meu texto, porque o slide está muito pequeno e já não passou por mim. Tá. Mas quando eu for, você diz. Tá, é no tudo ali. Uma vez na Terra, bom, capítulo 3 é uma nova autonomia. Uma vez na Terra, o diabo não perdeu tudo. Deus se presta em enviar a alma do dia como a corrupção. Enviou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária. Uma voz que revoava as entranhas do céu. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as coisas, os deleites mais íntimos. Vocês sabem que era o diabo, mas confessavam para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas reais. Sim, só o diabo. Não o diabo das notícias, os povos soberbos, o terror das crianças, mas o diabo verdadeiro, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredar no coração dos homens. Vede gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meter dor, fazei dele troféu e mal, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Ótimo. Essa é a boa nova aí, né? Que é uma espécie de evangelho que ele está divulgando dele, né? Das propostas ali de conquistar o seu espaço, né? O velho proposta de governos, né? Assim, de dominação mundial, né? Que é a nova era. Aí tem a boa nova, né? Aos homens do próprio personagem diabo, né? Pode falar, alguém quer falar? Professora, o slide não está passando, não. Deixa eu ver aqui. Nosso irmão, porque se somos criaturas de Deus, o diabo é nosso irmão, notoriamente. Ele não se coloca, ele já se colocou como pai. Exatamente, aí, nega o bem, né? Eu coloquei esse título aí para esse próximo recorte. E eu queria que alguém lesse aí esse. Vocês estão conseguindo ver, né? É o slide 12. Era assim que falava a princípio, para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar em sumas multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quando a substância, porque acerca da forma, era umas vezes sutil, outras cínicas e desvaladas. Aqui então ele passou a organizar a doutrina dele, né? E aqui essa questão das multidões, da congregação, né? De todas as adequações
O diabo quis o seu bem, né? Então aí ele não nega o bem. Na verdade, ele quer o próprio bem dele mesmo, porque ele está tentando se promover diante do fato dele ser o pior das espécies, né? Então, até quando se é, entre aspas, mal, o mal quer o seu bem. Então, é uma coisa furada isso de existir o bem e o mal, até se é uma crítica do Machado de Assis, porque se o mal existe, o mal, ele quer o seu próprio mal, o bem, né? Ele não quer o seu mal, ele não quer ser esquecido. Porque quando você se é esquecido, você não existe, você não passa a existir, né? E é a mesma coisa a existência do mal, se vocês forem parar para pensar, né? Então, o mal, ele é uma face natural do próprio diabo aqui no caso, né? E aí ele quer o bem do mal, né? E isso aí é uma questão de consciência, inconsciência para quem estuda psicanálise, que aí é uma outra ideia, né? Uma outra possibilidade de interpretação também, né? Amava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. Então, aqui, né? E assim também a avareza, que declarou-se não ser mais do que mãe da economia, com a diferença de que a mãe era robusta. A filha era esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem furor de Aquiles. Não haveria da musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais. E muitos bons versos de Sope. Virtude tão superior que ninguém se lembrava das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal, mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude. Quem negaria que ela muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia do que os maus bocados, ou a saliva de jejum? Então aqui ele começa os trocadilhos, né, as brincadeiras com as palavras, de que, né, é questão de inversão de valores, né, aquela questão de ser e aparecer, essa contradição, né, que às vezes a gente aparenta ser bom, belo, justo, perfeito, mas o que está sendo é o oposto daquilo que se é mostrado, né. E aqui ele faz esse jogo constante aqui na linguagem, né? Brincando com os 7 pecados capitais, né? E também aqui principalmente com as mensagens que se são pregadas pela Igreja Católica, né? Então, eu imagino que na época já deva ter sido um grande impacto esse conto. Por hora, ao mesmo tempo ficou na base, né, das brincadeiras ali, ou talvez escondidas, né, dos leitores. Então, continuando, ele diz assim: pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinda do Senhor, expressão metafórica, pela vinda do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo, quando a inveja pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes os grandes golpes de eloquência, toda a ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Então aqui, né, aquela também a outra visão de trocar gato por lebre, né, que você em vez de você tá aqui no caso do personagem do diabo, ele tá fazendo com golpes de eloquência, né, que é oratória, você tem uma boa oratória, você pode realmente conquistar, né, muitas coisas, ter grandes poderes, ter grandes ideias, grandes possibilidades de alcance, né, de manipulação, né, que é o caso de grandes políticas, grande parte de métodos políticos, né? Que é por isso que muitas vezes a gente acaba caindo em golpes, né? Constantes aí. E aí essa nova ordem das coisas, elas têm a sua consequência, né? Então aí o fato dele carregar esse ser, essa identidade dele de ser
perverso e mal, né, no caso da identidade dele, ele acaba vendendo isso de uma forma que realmente as pessoas vão querer ser perversas, má, né? Mas aí o caminho da humanidade segue outro, né? Aqui, para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana com efeito o amor ao próximo era um obstáculo grave à nossa instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio e desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que noção do próximo era errada. E citava esta frase de um padre Nápoles, aquele fino e letrado Galliani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve breca a próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor ao indivíduo a si mesmo. E com alguns discípulos achasse que uma tal explicação por metafísica escapava à compreensão das tubas. O diabo recolheu a um apólogo. 100 pessoas tomam rações de um banco, mas para as operações comuns. Mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Então, aqui é outra ponte muito importante, né, que é a questão principal, né, da, da questão aqui focada já no Novo Testamento, né, que é o amor ao próximo, né, que foi nos dado aí a possibilidade de amar ao próximo. E o caso do amor ao próximo não é um lema, né, vamos dizer assim, mas sim se você amar o próximo da outro, né, do casamento do outro, né, tem o outro completando assim o adúltero, né, a versão adúltera. Esse, eu acho que só voltando um pouco que tinha separado, tudo já tinha sido mais ou menos exatamente a gente sempre, uma leitura dizem que o impacto nós não então, mas essa aqui, quando ele fala, se tu pode ser a instalação de você se beber esse tipo de essas coisas, ou seja, o que acontece na sociedade, aquela coisa que eu pensei por isso, que vocês estão chantagem, ele fala que se tu podes, teu segredo, quando essas pessoas não te informação jurídica, mas se tu fora do time, fora do seu corpo, como é que não pode ser liberado do time? O teu voto, a gente já vai ver questão política também, a tua palavra, a tua fé, que é o que acontece o tempo todo, coisas que são mais do que recursos, porque são a tua própria consciência. E é um peso, né? Ele fala. Ele pergunta, mas ele está afirmando também. Negar é cair no absurdo e no contraditório. E o mais curioso que eu acho que ele fala aqui da questão, ele diz, pois uma mulher se reconhece cabelo, meu Deus, já uma mulher já tinha cabelo naquela época, já vê essa prática de ter cabelo. Ele também fala da questão da doação de sangue aqui, né? Eu também acho que a doação de sangue não fosse algo popular, né? Pelo que ele fala aqui já é algo bem conhecido na medicina. Ele fala que o homem, no caso, ele fala que o homem vende o sangue, né? Para o outro homem a venda. E aí ele fala também assim, a coisa que acontece nas vantagens de uma contemporânea pecuniária.
Seu caráter. seu caráter, porque não é uma coisa própria de fato, é teu, é coisa tua de fato, se você entende qualquer outra coisa que não é parte do teu corpo, eu até vou usar esse negócio aí, vou usar isso daí como guarda. Eu acho que é genial. Esse diabo, ele é, por isso que lá no filme de dinossauro, o diabo fala que ele fala, eu vou contratar um advogado. O diabo aparece lá no Dino, né? Até falar aqui da morte do Santa Cruz, né? Do dublador do Dino, infelizmente faleceu. Já há 95 anos, aí uma perda muito grande para a dublagem brasileira. Agora, não mais nessa graça, descanse em paz e agradecer a Deus, tá? Mas enfim, o diabo fala, você não está julgando, eu sou porque a gente pensa, né, que no conto do Machado de Assis, que é O pai da mentira, né? Que é o que, na verdade, é a estratégia retórica, né, da hermenêutica, que é essa contradição dentro das comunidades. É uma estratégia, né? Eu acho que o próprio legado da própria advocacia é esse poder da verdade, né? Que eles sempre dizem que é toda a verdade, você sempre vai saber a verdade. É um poder legado, né, deles de herança. E, assim, por isso que às vezes se a gente não procurar a verdade, como muita gente diz que dói, né? O diabo, ele traz isso aqui, esse jogo, como se fosse uma verdade mesmo, incubada, vamos dizer assim, ocultada, que é o que acontece de fato, né? Então, mas só que o jogo da interpretação aqui, das palavras, faz com que a gente perceba um lado humorístico e também o personagem, ele acaba criando um mérito de poderio dentro da obscuridade, como se fosse a luz, né? Esse obscurantismo, ele vem como se fosse um iluminado, né? Uma luz que está muito em voga, né? E as sombras, na verdade, elas são mais interessantes que a nossa consciência. Só que se a gente não dominar as sombras, né? Que aí na questão da psicanálise elas brotam e aí muita gente fica com surtos, né? Tem as psicoses e tal, tem os problemas que não são dominados na escuridão, né? Das suas sombras interiores, não tem esse controle de domínio. E o Machado, ele consegue jogar isso de uma forma mais concreta com o diabo, né? Mostrando essas características das ações, porque essas ações elas representam um certo aspecto social da época que ele via, né? Então, essas nuances na escrita, né, você vai percebendo também questões muito mais polidas para pessoalidade, individualidade, né, essa questão do caráter, como tu mesmo mencionou aí, né? E aí aqui nesse capítulo 4, já que a gente está encerrando, né, ele fala aqui da previsão do diabo, né? Verificou-se todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franjas de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa as urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não as conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Aqui ele começou a conquistar o seu espaço, né? Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos de seus fiéis escondidas praticavam as antigas virtudes, que é o que acontece ultimamente, né? No caso das igrejas, né? Que é o ápice ali dessas oposições de dualidades, que eu também estava observando muito, que o nosso seminário também trouxe bastante essa proposta ao longo da semana, né? Que eu estava refletindo muito, que a nossa questão religiosa está muito incutida no nosso DNA, né? A nossa naturalidade de falar de coisas assim como se fossem aquilo mesmo, né? Mas na verdade são essas oposições que a gente vive e as nossas contradições humanas. Que como a gente trabalha com textos e contextos subjetivos, aí a gente acaba assimilando posturas que são reveladas na nossa identidade, né? E aqui no caso o personagem ele traz que é o diabo,
ele traz essa questão, né? Essas antigas virtudes, né? O que realmente a gente estuda desde a nossa infância, nossa adolescência, nossa vivência, e aí a gente traz isso para nossas comunidades, nossos grupos, nossos amigos, né? Nossas vivências diárias ali no trabalho, enfim. Aí aqui não as praticava todas, nem integralmente, mas algumas por partes, e como eu digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias que preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite, e nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores com etários restituíam-lhes pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaçando aos outros. Então aqui, né, ficou meio que arruinado, né, a proposta doutrinária do diabo, né? Então, eu notei assim que ele levou um susto, né? Quando percebe que nem ele próprio, uma criatura milenar, espiritual e tal, entendia a natureza humana e sua complexidade. Porque diante desse fato de ter se permitir, digamos assim, algo mais inédito. E aí Deus permitiu, nunca isso tinha acontecido, então, me permitisse, será que a visão de Deus com a minha igreja está olhando no mundo? Agora sim, seguimos. E aí o ser humano começa a ter esse descanso totalmente. Aí o diabo fica, meu Deus, essa é a solução. Encapado, explicativo, chifre em pé. Aí Essa ele assistiu. percebe que ele não conhece o ser humano mesmo, né? É uma coisa que a gente até fica um pouco com dó dele, de certa forma, por conta disso. A descoberta que assombrou o diabo, meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como os de droguista, de levante, que envenenaram longamente uma geração inteira. E com o produto de droga socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de lançou-lhe em rosto o procedimento e ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogomano. Roubou-lhe com efeito a vista do diabo e foi dar-lo de presente a um muezim que rezou por ele a Alá. Só uma intervenção sobre essas duas palavras. Esse droga, ele é eu pesquisei sobre essa palavra, ele é um crente. E o depois que você citou, o Moisés, ele é como se fosse um sacerdote que anuncia os horários dessa terra, o horário das orações muçulmanas. É que ele fala aqui que rezou por ele a Alá, né? E aí é aquela pessoa que está ali registrante. Eu já cheguei a ver gente assim que dava um horário assim, do nada parava na rua para fazer as orações. Tinha que entrar dentro do banheiro fazer as orações. É bem interessante isso aí. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias. Entre elas está esta que desorientou completamente o diabo. Um dos melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne, falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana. Telas, estátuas, biblioteca, etc. Era fraude em pessoa, chegava a meter-se na cama para não confessar que estavam sãos. Pois esse homem não só não furtava o jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Essa parte aqui me marcou muito, né? Porque realmente isso aqui é uma questão que às vezes a gente pensa que, né, acaba acontecendo, né? Mas são raros os casos. Aqui, tendo agariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária. E conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se ou levantar-se. O diabo mal pôde crer tanta aleivosia.
mas não havia de duvidar o caso se era verdadeiro, né? Eu falei que o diabo mal usa de tamanho traição, porque a gente Esse lado rebuscado do Machado, né? Muito, muito bom. É porque esse é um terror para o povo adolescente, né? Ver umas palavras assim nossa, longas. a conta de explorado mesmo. Realmente. Aí não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Esse desfecho aqui ele é muito importante, porque aí ele marca esse registro, né, de contradição Isso, de do hipocrisia, de da humanidade. religião. É. Então, E aí, de fato, esse é o próprio espetáculo, né? Para quem já ouviu falar da sociedade do espetáculo, do Debord, ele traz muito isso presente na questão da industrialização das coisas, também do ser e aparecer, do que você tem de poder na humanidade, né? Eu não sei se o Machado chegou a ler esse livro, mas ele traz muito essa questão da visão do homem, né, como essa máquina, essa questão de associar as oposições, as dualidades, as contradições ali por questões de domínio do poder, né, capitalista até. E aí por isso que muitos pessoas que são da deriva do estudo da psicogeografia, eles vivem muito nômades, eles não têm, eles até morrem de fome às vezes na rua, porque muitos que eram da deriva, né, eles não focavam muito nessa questão do capital, né, porque isso levaria justamente a esse contexto aí de poderes, né. Então a gente acaba vivendo aí, essa foto é para brincar mesmo com essa questão aí que a gente já discutiu, né, agora, o diabo segurando na mão de Jesus, que traz essas oposições, dualidades e contradições, né, que a humanidade, se ela é uma parte de criação de Deus, né, se a gente for observar agora para apontar para uma análise voltada para questões de julgo criteriosos de religião, se esse jogo agora do personagem, né, de Deus e diabo entrarem em diálogo, é sinal que eles são pertencentes de uma criação do todo. Se essa criação do todo, né, que ela traz a humanidade também no palco aí para discutir, né, como é que é as posturas, então nós fazemos parte, querendo ou não, desses conflitos, né, da própria existência desses seres, vamos dizer, espirituais, né, que são o próprio Deus, né, e aí a gente faz parte desse todo, né, que é o todo. Ele lembra também da questão lá do Yin Yang, né, que a gente não nós somos só bem, não somos só mal, nós temos as características e virtudes e ao mesmo tempo anseios, coisas que são contrárias até a nossa identidade que a gente aparenta ser, né? Então, nós fazemos parte desse todo, da essência do todo, que é o que o Machado quis discutir, né? Então, se nem Deus deu conta, né, nem o diabo dá. Então, é uma coisa que estão ali convivendo junto e é isso. Não, a gente não pode muito soltar, apreciar só as virtudes, só a maldade, mas tem que saber lidar com essas duas forças que são aí, né? Que estão cotidianamente nos sondando, né? Então, uma outra leitura que a gente pode observar aí, que tem também, né, nessa análise aí, que existe essa diferença de oposição, dualidade e contradição. Elas são parecidas, mas não são iguais, né? Apesar de elas serem parecidas, elas não são iguais. Nessa. até porque também se Deus fosse tentar fazer
humano já é contra o próprio discurso dele mesmo, segundo a Bíblia, de que alguém vai vir de provar da glória. Então, nem ele também rejeita enquanto essa natureza humana tentando modificar. Isso pode acontecer. É um poder, né? Na verdade, querendo ou não, se a gente for observar, isso está registrado nas nossas ações mesmo. É como se a gente, às vezes, não tem aquela famosa ideia que as premonições que a gente tem, às vezes, isso eu já passei, já fiz isso, já aquilo. Na verdade, a gente tem que dar valor ao nosso consciente, ao que nós estamos vivendo. Acho que o consciente é muito importante porque ele é a luz, ele é o próprio Deus, né? Se a gente for observar, que é a consciência. Então ele já sabia que a gente é contraditório. Nós somos contraditórios, né? Que aí, no caso, o jogo aqui não conta. E o inconsciente seria esse Satã, seria essa pessoa sombria, que é um desconhecido nosso, mas existe, está conosco, né? Que é esse lado que a gente não consegue sistematizar, né? A gente não consegue organizar as ideias, a gente fica muito bagunçado quando a gente está muito no caos, aí muito inconsciente está ali, né? Então isso também é um lado que a gente pode analisar aqui por esse viés, né?